Amém, irmão? Você pode se assentar então agora. Esse final de semana nós tivemos um retiro, né? Onde, meu Deus, os irmãos vão ficando animados. Foi uma bênção, né, irmãos? Onde nós declaramos que nós somos uma igreja imparável, amém? E quando nós falamos de uma igreja imparável, irmãos, nós não estamos falando somente da morada. Não é a morada que é uma igreja imparável, é você. Você é a igreja de Cristo, amém? Por muito tempo nós tivemos um entendimento errado, o pastor Jaci comentou alguma coisa no retiro sobre isso hoje ainda. E nós ainda falamos sobre isso, né, irmãos? Nós ligamos a questão de igreja como ao prédio. Eu estou indo na igreja, como se a igreja fosse um local físico. Por muito tempo nós falamos isso, nós declaramos isso. Eu estou indo à igreja. Eu fui hoje à igreja, como se a igreja fosse um lugar físico. Né? A que igreja você pertence? As pessoas têm muito isso. Na verdade, irmãos, nós falamos muito sobre isso. Isso aqui é só o prédio, amém? Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a morada de Cristo. Quando Cristo voltar para buscar a igreja, irmãos, Ele não vai levar prédio, amém? Não vai levar tijolo. Ele vai levar pessoas. Ele vai levar aqueles que são morada, amém? Eu lembro que logo que nós viemos para Garuva, algumas pessoas comentaram: aquilo não é uma igreja, aquilo é uma seita. Nem nome de igreja eles têm, eles se chamam comunidade. Deve ser alguma coisa espírita. Tudo que você imaginar, irmãos, comentaram, né? Mas deixa pra lá. Nós somos uma igreja sim, amém? Você é a igreja. Nós aqui reunidos somos a igreja. A partir do momento que nós fecharmos aquelas portas e você sair daqui e não estiver ninguém aqui, isso aqui é só um prédio. E aí, irmãos, daqui a alguns meses, essa mesma igreja vai se estabelecer ali, em outro lugar, amém? Porque para os irmãos que não sabem, nós, graças a Deus, vamos para um novo prédio, para um prédio maior, amém? Glória a Deus. Nós vamos para um prédio maior, para a honra e glória do Senhor Jesus, porque nós temos sido uma igreja imparável, amém? Irmãos, a igreja, ela tem vivido escândalos, irmãos. Isso não é de hoje, irmão. Não pensa: ai meu Deus, ai quanto escândalo na igreja. Agora não, irmãos. A única diferença é que agora nós temos acesso fácil à internet, nós temos acesso fácil à informação. Mas os escândalos na igreja sempre existiram, amém? O que Judas fez foi um escândalo na igreja, não foi? Ele entregou o próprio Cristo. Nossa, que escândalo! A igreja vai parar agora porque um se perdeu. Não, irmãos, os escândalos sempre existiram na igreja. Os problemas sempre existiram na igreja. Se você for ler as cartas de Paulo, você ia ver que geralmente Paulo escrevia cartas corrigindo as igrejas. Mas nem por causa disso a igreja de Cristo parou, amém? E o diabo, irmão, se levanta para fazer a igreja de Cristo parar. Só que a palavra de Deus diz que o inferno não vai prevalecer contra a igreja, amém? E o diabo tem tentado contra a igreja, ele tem tentado destruir a fama da igreja. E por isso que há tantas pessoas hoje fora da igreja que têm preconceito com a igreja, que falam tão mal de igreja, que falam tão mal das pessoas que estão, né, que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte da igreja. Por quê? Por causa de tudo aquilo que o diabo semeou no meio da igreja. Discórdias, confusões, escândalos, problemas, dificuldades. Mas você precisa crer e entender uma coisa, irmãos: isso nunca fez a igreja de Cristo parar. Porque a igreja de Cristo, ela é imparável. Não importa os problemas, as circunstâncias, as dificuldades que existam. A igreja é de Cristo. Tem como parar Cristo, irmão? Nem a morte parou Ele. Nem a morte parou Cristo. E se a igreja é de Cristo, irmão, não há nada que pare. Logo que nós começamos, as pessoas disseram várias coisas, como eu falei para você. E aí as pessoas vinham me contar e eu só falava assim: ó, leia o que está escrito lá em Atos para eles, só isso. O que está escrito em Atos, né? Quando os sacerdotes chegam até Gamaliel e falam: ó, tá tendo uma bagunça aí. Tem um monte de gente reunida em nome de Cristo, eles dizem que eles são de Deus. E aí o próprio Gamaliel diz assim: deixa eles, porque se essa obra for de Cristo, ela vai prosperar, ela vai crescer. Mas se isso não for de Deus, o próprio Deus vai parar, vai acabar com tudo, amém? Então, irmãos, a igreja, quando ela é de Cristo, ela é imparável. Se ela não for de Deus, sim, ela pode fechar as portas, ela pode parar. Mas quando é de Cristo, irmãos, ainda que nós sejamos falhos, ainda que nós erremos, a igreja não para. Ainda que haja preconceito contra a igreja de Cristo, ela não vai parar, porque ela é de Cristo, amém?
E a igreja de Cristo, desde os primórdios, foi constituída de pessoas falhas, pessoas como eu e você. A igreja, irmãos, é lugar de gente falha, amém? A igreja não é lugar de gente perfeita. Eu vejo pelo menos umas 5 vezes por dia. Eu vejo nas redes sociais, porque fulano, alguém, né, quer mandar indireta no Facebook, né? Facebook é lugar para mandar indireta, né, para a pessoa abrir o coração. Porque diz que é da igreja e faz não sei o que lá. Porque diz que é da igreja e faz aquele outro. Porque não sei o que é igreja. Tudo é igreja, irmão. A pessoa sempre associa as coisas à igreja. E isso existe, e por causa disso há pessoas fora da igreja que têm preconceito contra a igreja de Cristo. Só que o que nós precisamos é ser sinceros, irmãos, e sempre deixar claro que a igreja não é lugar de gente perfeita. A gente tem que parar de querer mostrar para os outros que ser da igreja é ser perfeito. Porque as pessoas criam uma resistência e pensam assim, não, mas eu nunca vou ser perfeito. Eu nunca vou conseguir ser desse jeito, então eu nem vou pôr o meu pé nesse lugar, essa é a verdade. Eu lembro que quando eu via alguns crentes, eu pensava, meu Deus, eu nunca vou dar conta de ser desse jeito. Não importa o tamanho da fé que eu tenha, isso antes de conhecer a Cristo. Não entendia ainda que era Cristo que transformava, achava que eu que tinha que lutar para ser diferente. Eu pensava, mas eu nunca vou conseguir ter esse tipo de conduta, porque eu realmente não entendia certas coisas. Mas a igreja de Cristo sempre foi constituída de pessoas. A igreja de Cristo são pessoas. A igreja primitiva era constituída por pessoas. Quando Jesus chama os discípulos, os apóstolos, quando ele escolhe esses homens que caminharam com ele, se ele soubesse, irmãos, que realmente, se ele realmente esperasse perfeição dos apóstolos, Jesus teria feito tudo sozinho. Você não concorda comigo? Se Jesus realmente esperasse que os 12 homens que ele chamou para caminhar com ele fossem perfeitos, se ele pensasse isso, ele teria feito tudo sozinho. Porque ele sabia exatamente quem ele estava chamando. Ele sabia exatamente quem ele estava separando. Ele sabia exatamente quem ele ia usar para fazer a obra de Deus. Ele sabia exatamente quem ele estava usando para pregar o evangelho. E quando Jesus olha para você, irmão, ele sabe exatamente o jeito que você é. Amém? Sabe todos os seus defeitos, irmãos. Jesus sabe de todos os seus defeitos. Mas ainda assim, ele olhou para você e ele decidiu que ele vai te usar. Do jeito que tu é. Torto, problemático, irado, crenqueiro, briguento, às vezes mentiroso. Ele sabe de tudo isso. Sabe, irmão? Você não impressiona a Deus. Nós temos aquela mania de achar que o dia que a gente peca, a gente pensa assim, eu decepcionei Deus. Você acha que você decepciona Deus, irmão? Fala pra mim. Não tem como, Ele conhece teu coração melhor do que você mesmo. E Ele escolheu pessoas imperfeitas para constituir uma igreja. Só que mesmo que a igreja seja cheia de pessoas imperfeitas, a igreja de Cristo é imparável, porque ela é de Cristo. Amém? E existe um discípulo que me chama muita atenção na Bíblia, é sobre ele que eu quero falar com você nessa noite. Sempre que nós falamos dos discípulos, existem muitas histórias, nós sabemos exatamente o quanto foram usados, irmãos. E a gente fala tão bem de Paulo, de tudo aquilo que ele abandonou, da fé que ele tinha, do homem de Deus que ele era. E é fácil olhar para Paulo e saber que ele era imparável, amém? Ontem nós falamos no retiro sobre isso, tudo que Paulo passou. A Bíblia fala, né, tudo que Paulo passou, açoite, prisão, naufrágio, frio, fome, tudo que você imaginar, perseguição, tudo que você imaginar, por causa de Cristo, os discípulos passaram. Mas a Bíblia fala claramente de tudo aquilo que Paulo passou. E a Bíblia fala que Paulo era um homem imparável. Quando nós olhamos para o caráter de Paulo, quando nós olhamos para a característica de Paulo, quando nós olhamos para a fé que Paulo tinha, nós pensamos, claro que ele era imparável. Mas eu quero falar sobre você nessa noite, irmão, sobre Tomé. Amém? Tomé era um discípulo imparável. O problema, irmãos, é que sempre que nós falamos de Tomé, a gente lembra do quê? Incredulidade. Porque a igreja, as pessoas rotularam Tomé como o incrédulo. Parece que depois de Judas, o piorzinho dos discípulos é Tomé, não é assim? Por quê? Porque ele era incrédulo. Onde já se viu, caminhava com Cristo, andava com Jesus e era incrédulo. E aí querem que eu tenha fé? Se o cara que andava do lado de Jesus não conseguia acreditar nas coisas. E muitas vezes, irmãos, a igreja rotulou Tomé como um incrédulo. Só que hoje eu quero que você enxergue Tomé com outros olhos, amém? E você vai ver que ele era exatamente como eu e você somos. Por causa de um episódio, de algo que aconteceu com Tomé, todo mundo taxou ele por incrédulo.
E muitas vezes há coisas que acontecem conosco, na nossa vida, que nos faz ter um rótulo. A gente fala o nome da pessoa e dá logo um rótulo para aquela pessoa. Como se aquela pessoa tivesse fadado aquilo para o resto da vida. Só que Tomé era discípulo de Cristo. E ainda que ele tivesse alguns problemas com incredulidade, irmão, ele foi chamado por Cristo. Amém? Você acredita que Tomé foi chamado por Cristo? Você acredita que Judas tinha chamado, irmão? Amém. Falhos, imperfeitos, cheios de dificuldades como eu e como você. Mas ainda assim, Jesus decidiu usar eles, irmãos, para constituir a igreja de Cristo. Uma igreja imparável. Amém? Então, lá em João 11, do 6 ao 16, diz assim: Quando ouviu, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Então, depois disso, disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, tornas para lá? Jesus respondeu: Não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Assim falou e depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Disseram, pois, os seus discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Mas Jesus dizia isso da morte. Eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então, pois, Jesus disse-lhe: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos ter com ele. Disse Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: Vamos nós também, para morrermos com ele. Amém? A Bíblia fala então, irmãos, de um episódio, em que Jesus fica sabendo que Lázaro, seu amigo, havia morrido. E quando ele fala para os discípulos que ele estava voltando para lá, para curar Lázaro, os discípulos rapidamente falam: Mas Jesus, não é lá que querem te apedrejar? Tem certeza que tu vai para lá? Em nenhum momento eles falaram: Senhor, se a gente for para lá, vão matar a gente, vão apedrejar a gente. Ele falou: Senhor, se o Senhor for para lá, não vão te apedrejar? Não é lá que estavam prometendo que iam te matar? Todos os outros discípulos, mas daí a palavra de Deus diz que Tomé diz o quê? Vamos nós também, para morrermos com ele. Talvez ele não era o discípulo que tinha mais fé, irmãos, mas ele tinha um grande amor. Amém? E às vezes, irmãos, nós somos muito bons com palavras, para falar de fé, mas na hora de colocar em prática nós temos dificuldade. Tomé foi marcado por um episódio na qual ele foi taxado por incrédulo. Só que um simples episódio ao qual nós lemos não faz dele um incrédulo. A palavra de Deus diz que ele disse aqui: então, vamos para lá, vamos morrer com ele. Fala para mim, irmão, alguém que não tem fé estaria disposto a morrer com Cristo? Talvez ele não tinha fé suficiente para acreditar na ressurreição, mas ele tinha amor suficiente para morrer com Cristo. E o que isso tem a ver comigo? O que isso tem a ver com você? É que nem todos os dias, irmãos, nós acordamos cheios de fé. Nem todos os dias nós temos fé para acreditar em tudo aquilo que Deus está fazendo. Nem todos os dias a nossa fé não vacila, porque tem dia que o problema vem. Tem dia que a dificuldade vem, muitas vezes até mesmo para tentar abalar a nossa fé. Só que o amor de Tomé, irmãos, estava muito acima de tudo isso. Talvez ele não tinha fé que deveria ter, mas tinha amor suficiente para morrer com Cristo. E isso tornava ele um discípulo imparável. E às vezes eu e você não temos fé suficiente para vencer as circunstâncias. Mas o que vai manter você imparável em Cristo, irmãos, o que vai fazer você continuar caminhando com Cristo é o amor que você tem por Cristo. Amém? Quantos aqui amam o Senhor? Tem gente aqui que ama o Senhor, mas que por muito tempo, irmão, se afastou da presença de Deus, que andou distante de Cristo, parou no meio do caminho, parou porque pensou que Jesus não ia aceitar mais. Não é possível que Jesus continue me amando em meus defeitos, a minha incredulidade, as minhas dificuldades. Os discípulos de Cristo tinham defeitos como eu e você temos, irmãos, mas em nenhum momento Jesus mandou eles embora. Em nenhum momento Jesus desistiu deles, sabe por quê? Porque eles eram sinceros. Então Tomé tinha algo que eu e você precisamos ter, que é amar mais a Cristo do que a nossa própria vida. E é fácil, irmãos, foi o que eu disse, é muito fácil falar através das palavras. Mas o que mostra realmente que nós amamos mais a Cristo do que a nossa própria vida são as nossas atitudes. É o quanto a gente se dedica às coisas de Deus, é o quanto a gente busca as coisas de Deus, é o quanto nós estamos prontos para servir a Deus. Deixa eu te falar uma coisa, irmão, e não se ofenda comigo. Sabe por que tu não consegue servir a Cristo?
Porque você não ama Ele o suficiente para morrer todos os dias por Ele, para doar o teu tempo. E sabe por que você não ama Ele o suficiente? Porque você ainda não entendeu o quanto você foi amado por Ele. Porque a palavra de Deus diz, né? João disse, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Mas tem pessoas que não amam a Cristo mais que a própria vida. Tomé amava porque ele caminhou com Cristo e ele sabia o quanto ele era amado. Ele sabia que mesmo caminhando do lado de Jesus, Jesus olhando os defeitos dele, Jesus não mandava ele embora. Jesus amava os discípulos, Jesus caminhava com eles, Jesus escolheu eles para andar junto. E eu tenho certeza que mesmo em meio à sua incredulidade, Tomé sabia o quanto ele era amado. E isso fazia dele um discípulo que era imparável. Queria que você abrisse comigo também a palavra de Deus, irmãos, aí em João também, 14, do 1 ao 6, nós vamos ler. A palavra de Deus diz assim, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu virei e outra vez eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Amém? Tomé tinha um problema com incredulidade, mas ele tinha algo que eu tenho certeza que Jesus amava, irmãos, que era a sinceridade. Amém? Porque Jesus sempre teve paciência com pergunta sincera. Se você for ler a palavra de Deus, quando você via Jesus talvez um pouco irritado com uma pergunta, é quando era uma pergunta maldosa. Quando os fariseus faziam perguntas para ele capciosas, tentando induzir ele ao erro, ele muitas vezes respondia ou ele nem respondia. Mas quando a pergunta era sincera, Jesus respondia. Tomé, irmãos, talvez não era um exemplo de fé, mas ele era um exemplo de sinceridade. E eu falei outro dia sobre isso, mas isso é algo que precisa estar no meu e no seu coração, irmãos. A nossa sinceridade nos aproxima do Pai. A nossa sinceridade nos ajuda a ter respostas. E a pergunta de Tomé deu a nós a resposta mais abençoadora. A palavra de Deus está falando então que eles estavam ali conversando com Cristo. E Jesus estava falando para eles que ele teria que morrer. Estava contando para eles as coisas que iam acontecer. Jesus disse para eles, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus e também em mim. Turbar o coração, irmãos, vem de turvo, algo sujo. Já viu água suja? Uma água turva? Era assim que estava o coração dos discípulos naquele momento, porque sabiam que logo o Messias não estaria mais com eles. E a palavra de Deus então diz que Cristo diz para eles, não turbe o coração de vocês. Não deixe o coração de vocês sujo com as coisas que eu estou falando. Eu estou indo para o meu pai, mas eu vou voltar e vou levar vocês comigo. E aí Tomé, o sem fé, queria ir com Cristo, porque ele fala, Senhor, mostra o caminho. Porque Tomé era sincero, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que todos os discípulos estavam com a mesma dúvida no coração. Mas o único que teve coragem de perguntar para Cristo aquilo que os outros também queriam saber foi Tomé. E Jesus responde, porque Jesus ama a sinceridade. Amém? E muitas vezes, irmãos, é isso que vai te aproximar de Deus. Às vezes nós olhamos as pessoas ao nosso redor, assim como Tomé estava olhando para os discípulos, certo? Ele pensou, não, acho que para eles está tudo bem, eu acho que eles não têm dúvida nenhuma. Eu acho que é só eu que tenho dúvida aqui, só pode ser eu. Vou perguntar, então acho que para eles isso está resolvido, mas para mim não está. E ele perguntou para Jesus, eu quero ir onde o Senhor está indo, mas me mostra o caminho. Se fosse nos dias de hoje, irmãos, ele ia pedir a localização, né? Senhor, passa o endereço para eu colocar no GPS. Mas ele falou, Senhor, aonde o Senhor for, eu quero ir contigo. Era isso que ele estava querendo dizer. Mas mostra o caminho. E às vezes, irmãos, na igreja, nós temos vergonha de ser sinceros, de falar dos nossos medos. Quando Tomé faz essa pergunta para Cristo, certamente por detrás do coração dele havia ansiedade, havia medo, havia preocupação. Como assim? Onde é que o Senhor vai? Leva a gente junto. Vocês imaginam a cabeça dos discípulos, irmãos, eles andaram com Cristo, eles viveram coisas, eles viram milagres, e daqui a pouco o mestre estava falando para eles, o negócio é o seguinte, eu vou morrer, logo eu não vou mais estar com vocês. E ele disse, não, Senhor, onde o Senhor vai, leva a gente quer ir junto, a gente viveu por isso até agora. E às vezes, irmãos, eu e vocês estamos em meio a crises, mas a gente não tem coragem de falar para as pessoas.
A gente não tem coragem de ser sincero diante de Deus porque a gente tem medo de ser julgado. Às vezes a gente tem medo de falar para Deus o que está no nosso coração, achando, irmãos, verdadeiramente que Jesus vai se assustar. Às vezes nós temos vergonha de contar para as pessoas as nossas dúvidas com medo de sermos ridicularizados. O pastor Paulo de Araquari, às vezes a gente dá risada com eles, irmãos. Não sei se é ingenuidade, mas a gente senta na mesa com os pastores e às vezes ele faz algumas perguntas que todo mundo começa a rir. Só que, por um lado, eu o admiro, porque talvez é coisas que nós tivemos dúvida por muito tempo e a gente não tem coragem de perguntar. Mas ele tem. Por quê? Sinceridade do coração. E às vezes o pastor ri, mas daqui a pouco o pastor pega e responde a pergunta dele. Tá bom, eu vou te responder, eu entendi que você não sabe. E assim, irmãos, precisa ser conosco diante de Cristo. Nós precisamos ser sinceros como Tomé era. Talvez você não tenha a fé de Paulo, mas se você tiver a sinceridade de Tomé, acredite, você vai ter resposta de Deus. Eu já percebi, irmãos, na minha vida que muitas vezes eu orei a Deus, eu pedi coisas para Deus e não tive resposta. Mas todas as vezes que eu cheguei diante de Deus e abri meu coração e falei das minhas fraquezas e falei das minhas dificuldades e coloquei sinceridade naquilo que eu estava vivendo, tive resposta imediata, assim como Tomé teve. A dúvida que ele tinha introduziu a maior verdade que é no Evangelho hoje. Jesus respondeu: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Essa semana eu ainda gravei um vídeo falando sobre isso porque eu amo esse versículo, irmãos. Esse versículo é a maior verdade que nós podemos viver. Não há outro caminho para Deus senão a Cristo. Os homens tentam se aproximar de Deus, mas somente Jesus é o caminho. É somente Ele que pode te aproximar de Deus. Irmãos, mas eu tenho a minha própria religião, eu tenho a minha própria crença, que não é o cristianismo. Amém, irmãos? Mas Cristo é o único que pode te levar a Deus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E a pergunta sincera de Tomé, de talvez alguém que era incrédulo e que nem entendia o que estava acontecendo, levou a gente a essa maior verdade. Amém? Eu falei para você que os momentos em que eu tive mais respostas sinceras da parte de Deus foi quando eu realmente abri meu coração e falei para Deus as coisas que estavam acontecendo. O pastor Ronaldo falou sobre isso no retiro sexta-feira e eu já tinha colocado isso no meu coração, que eu ia pregar essa mensagem acerca de Tomé. E o que eu e você precisamos, irmãos, é ser sinceros diante de Deus. O problema, sabe o que é? É que a religião ensinou a gente a ser um bando de hipócrita, que tem que pagar de santo, que tem que vestir máscara, que tem que fingir que não tem defeito. Que Deus me livre de contar uma fraqueza para os irmãos. Se o irmão ficar sabendo dessa minha fraqueza, ele vai achar que eu não sou de Deus. Se o irmão souber que eu estou sofrendo de ansiedade, ele vai achar que eu não sou de Deus. Se o irmão souber que eu estou com sinais de depressão, ele vai achar que eu não sou de Deus ou que eu estou em pecado. E é isso que a religião fez muitas vezes, irmãos, com as pessoas. Fez a gente vestir máscaras e fingir que estava tudo bem. Porque quando a gente pensava, se eu for sincero, as pessoas vão me condenar, as pessoas vão se afastar de mim. E aí, irmãos, a gente tem medo muitas vezes até de ser sincero com Deus. Por quê? Na minha adolescência, irmãos, eu tive problema sério com depressão. Eu perdi muito peso, eu não tinha vontade de nada, eu não tinha vontade de comer, eu não tinha vontade de trabalhar, eu não tinha vontade de estudar, eu sempre fui cheia de vida. Mas eu tive depressão e a única coisa que eu queria na vida era morrer. E graças a Deus eu fui curada. E eu lembro que quando eu conheci a Cristo, eu contava para todo mundo isso. Porque Jesus me curou da depressão. Porque eu não tenho mais depressão. Porque não sei o que lá. E eu pensava, agora né? Não tenho mais depressão. Só que no ano passado, irmãos, há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, eu tive sinais de depressão novamente. E aí eu, como pastora, naquele momento veio meu coração: Senhor, eu não admito isso. Como assim? Eu? E aí veio a questão do orgulho. Como é que eu vou contar para as pessoas que eu tô com isso? Foi uma semana muito difícil, em que eu não queria admitir nem para mim mesma que o que eu estava sentindo era sintoma de depressão. Eu estava tendo crises de ansiedade. E eu lembro que eu não conseguia falar isso nem para Deus, porque eu pensava, mas Jesus me curou disso. Como é que eu vou falar que isso voltou na minha vida? E aí eu lembro que eu não queria aceitar, eu não queria admitir que todos os sintomas que eu estava tendo eram de depressão. Até que um dia eu lembro que eu não consegui levantar da cama. E a Carol levantou e ela olhou pra mim e eu falei: Carol, eu não queria admitir nem pra ela, irmãos, porque eu sempre tinha aquela coisa de não querer demonstrar fraqueza. E eu falei: Carol, a mãe não tá bem. Assume as coisas aí porque eu não tô dando conta nem de levantar.
O Henrique era pequeno, ela me ajudou com o Henrique, ela limpou a casa naquele dia. Mas eu lembro que naquele momento eu abri minha boca e falei, Senhor, eu tô com sinais de depressão. Eu fui sincera. Senhor, a verdade é que hoje a minha vontade é morrer. A minha vontade é de não levantar dessa cama. Meu Deus, que escândalo. A pastora contando que teve sinais de depressão. Eu só tô sendo sincera. Amém? Mas pastora, tu não é uma mulher cheia de fé? Sou. Eu tenho muita fé, irmãos. Mas naquela semana eu não sei o que aconteceu. E aí foi a minha oração sincera. Eu falei, Senhor, o negócio é o seguinte, eu não queria aceitar. Mas a verdade é essa, é desse jeito que eu estou me sentindo. E eu lembro que na primeira oportunidade, ainda naquela semana, eu procurei o meu pastor. E eu confesso que eu fui com um pouco de medo. Eu falei, meu Deus, eu vou chegar pro pastor e eu vou falar que eu tô com isso. O que ele vai pensar de mim? Ele vai pensar, eu dei aquela igreja na mão dessa guria e agora ela tá desse jeito. E eu lembro que eu cheguei pro pastor e eu contei. Eu falei, pastor, eu tô desse jeito. Ele falou, mas Cris, o que aconteceu? Eu falei, pastor, eu não faço a menor ideia, eu só tô assim. Mas eu não aceito ficar assim. E eu lembro que ele conversou comigo. Ele orou por mim. Eu abri meu coração. Irmãos, acredite, foi como tirar com a mão. Foi uma semana. E eu levantei e todo aquele pensamento, todo aquele buraco na qual eu tinha me enfiado tinha passado. E tem muito crente se matando, porque não tem coragem de contar que tem depressão, porque tem medo de ser julgado, das pessoas achar que é demônio. Tem muito crente sofrendo de ansiedade e não tem coragem de falar porque tem medo de ser julgado. Tem pastor se matando, irmãos, porque tem medo de ser sincero. Porque se for sincero, as pessoas vão achar que ele não tem fé. E para de fazer esse tipo de comentário, irmãos, que é uma idiotice. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, amém? O que nós temos que ser sinceros diante de Deus, sinceros com as pessoas que nós caminhamos e falar o que está no nosso coração de verdade. É isso que vai abrir as comportas do céu. É isso que vai fazer Deus responder as coisas para a gente. Assim como Ele respondeu para Tomé. Amém? A palavra de Deus diz, irmãos, que quando nós confessamos aos outros, nós recebemos cura. Amém? Só que tem gente, irmãos, que sofre sozinho, que tem medo de contar, que está se sentindo tentado. Porque pensa, o que meu líder vai pensar se eu contar para ele que eu estou me sentindo tentado a pecar? O teu líder, irmão, só vai saber que você é uma pessoa de carne e osso como ele também é, amém? Nós precisamos de uma igreja sincera, de uma igreja que fala a verdade. As pessoas olham para a morada, pastor, e falam que aqui dentro só tem gente ruim. Como é que é? Vocês só têm quantidade, vocês não têm qualidade. Eu já ouvi isso, amém? Não interessa, eu prefiro gente sincera, amém? Do que gente mascarada, do que religioso mentiroso, que finge que vive uma coisa que não vive, que finge que acredita numa coisa que não acredita. A palavra de Deus diz, João 20, no versículo 25 em diante. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes, se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro e com ele Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Depois disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão e põe no meu lado, e não seja incrédulo, mas seja crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e meu Deus. Amém? Com base nesse texto em que Tomé foi taxado de incrédulo, a palavra de Deus diz que Cristo se revela aos seus discípulos. E como diz o pastor Joaci, naquele dia, Tomé tinha faltado no culto, amém? A presença de Deus tinha se manifestado. O negócio tinha ficado assim, olha, espiritual demais. E aí a palavra de Deus diz então que Tomé não estava. Estavam todos os discípulos, menos Tomé. Porque Tomé tinha faltado no culto, amém? Só que discípulo imparável falta no culto de vez em quando, amém, irmão? Mas é imparável. Tem dia que tem uns atrapalhos, mas no outro domingo está ali de novo, amém? Ele não para de ir no culto. E a palavra de Deus diz então que deles falaram para Tomé, vimos o Senhor. E Tomé disse assim, ó, não acredito. Eu só vou acreditar se eu ver. E a palavra de Deus diz então, irmãos, que depois de 8 dias Jesus aparece. Amém? E ele vai direto aonde? Tomé. Me fala, irmão, se Jesus não amava esse homem. Exatamente incrédulo do jeito que ele era. Tomé, já que tu precisa ver, Tomé, tá aqui, ó. Vê, Tomé. Seria muito melhor se tu acreditasse sem ver. Mas já que tu precisa, tá aqui, eu te mostro. Toca aqui. Sabe por quê, irmãos, que Jesus fez isso com Tomé? Sabe por quê? Porque ele era sincero. E quando você for sincero, de verdade, transparente, você vai ver Cristo se revelando também.
E aí quando ele tem a revelação de quem Cristo é, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Porque através daquele ato de amor de Cristo, ele reconheceu quem Cristo era. Talvez existam muitos Tomés aqui, amém? Tem irmão que fala assim: eu não acredito nesse negócio de manifestação demoníaca. Eu só acredito vendo. Não queira ver, querido. Amém? Tem irmão que fala assim: ah, mas a gente viu uma pessoa sendo curada. Eu acho que isso é tudo farsa. Eu só acredito vendo. E muitas vezes, irmãos, nosso coração é tentado a ser como Tomé. As pessoas contam um milagre pra gente que aconteceu na vida dela. E aquilo não enche a gente de fé. Sabe pra que servem os testemunhos que as pessoas contam, irmãos? Para nos encher de fé. A palavra de Deus diz, Jesus disse: fareis testemunhas. Eu e você somos testemunhas de Cristo. E quando nós testemunhamos das coisas que Deus fez na nossa vida, isso enche o irmão que está ali do lado de fé. Quando os discípulos chegaram para Tomé e disse: vimos o Senhor, ele disse: não acredito. Porque ele queria ver também. Mas ele foi sincero. Quando Tomé pergunta para Jesus, Jesus mostra para a gente o caminho. Talvez os outros irmãos também queriam fazer a mesma pergunta, mas não tinham coragem de ser sincero. E às vezes, irmão, você olha para o teu problema, para a tua dificuldade, você olha na internet um casamento muito bonito, aqueles casamentos perfeitos, e você pensa: nossa, que casamento maravilhoso, queria que o meu casamento fosse igual deles. Às vezes, irmãos, eles só não estão sendo sinceros. Amém? Às vezes a gente quer fazer a mesma pergunta para Deus, às vezes a gente quer contar o mesmo problema para Deus, mas daí a gente olha para o irmão do lado que tem um casamento maravilhoso, que tem uma vida maravilhosa, que parece que não tem problema, e a gente se constrange em contar que a gente tem problema, que a gente tem dificuldade, porque se eu contar, vão achar que eu sou menos crente, porque se eu contar o que eu estou passando, vão perguntar: o que você está fazendo na igreja? Ué? A igreja não tinha mudado a tua vida? O que você precisa, irmão, é ser sincero com Deus. Se está tudo bem com o irmão do teu lado, se talvez ele tenha a mesma dúvida e o mesmo problema que você, mas ele não consegue falar para Deus, você precisa falar. Se você não tem a fé que você gostaria de ter, fale para Deus também, e Ele vai te dar o dom da fé. Amém? Peça, seja sincero diante de Deus. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, porque Jesus sabia exatamente o que estava no coração deles. O único que teve coragem de falar o que estava no coração foi Tomé, mas Jesus sabia, porque antes mesmo dele perguntar, Jesus disse: não se turbe o vosso coração. E Jesus hoje, meu querido, sabe exatamente o que está passando lá na tua casa. Jesus sabe exatamente o que está passando lá no teu casamento. Jesus sabe exatamente o que está passando na tua empresa, na tua conta bancária, com os teus filhos. E Ele está falando: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crê em mim também, porque eu vou voltar e vou levar vocês para mim. Está tudo sob controle. Eu sou o caminho. E quando Ele te coloca no caminho, irmãos, Ele te mostra a verdade. E aí a verdade te liberta. E aí Ele te introduz vida, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? O que eu e você precisamos? Senhor, eu quero entrar no caminho. Só que nem sempre quando nós começamos a trilhar o caminho, a gente já se torna uma pessoa perfeita do dia para a noite, não. Muitas vezes eu aceito, eu creio que Jesus é o caminho. Mas mesmo crendo que Jesus é o caminho, eu ainda estou cheio de imperfeições. E à medida que eu boto o pé no caminho e começo a andar por esse caminho, Jesus me mostra a verdade que me liberta e me transforma. Amém? E me enche de vida, a ponto de fluir vida de Deus através de mim. Seja sincero. Seja sincero com as pessoas. Não só com as pessoas da igreja, com as pessoas de fora também. Você não tem que provar nada para ninguém, amém? Abra teu coração agora, irmão. Fala para Ele o que está acontecendo. Pergunta para Ele o que você quer saber. Ah, mas é uma pergunta tão idiota, eu vou parecer tão incrédulo. Não interessa. Somente seja sincero.